Você já sentiu aquele arrepio estranho na nuca, como se o que acabou de acontecer já tivesse ocorrido antes, exatamente da mesma forma? Um déjà vu não é apenas um truque aleatório da memória. Para muitos pesquisadores da consciência, é a primeira rachadura visível na fachada perfeita do que chamamos de realidade cotidiana. Imagine-se agora caminhando por uma rua movimentada em um fim de tarde qualquer. O som dos carros ao longe, o reflexo alaranjado do sol nas janelas de vidro dos edifícios e o cheiro característico de café vindo de uma padaria próxima. Tudo ao seu redor parece sólido, tangível e inquestionável. Mas, por um breve segundo de desatenção do sistema, algo falha. Um pedestre parece repetir um movimento idêntico ao de 10 segundos atrás, ou uma sombra se projeta para o lado errado no asfalto. Você balança a cabeça, culpa o cansaço e segue em frente, mas a semente da dúvida foi plantada no solo fértil da sua mente. E se este mundo, com todas as suas cores e texturas, não for feito de átomos, mas de bits organizados de forma magistral? Neste momento, você não é apenas um espectador passivo assistindo a um vídeo. Você é um buscador da verdade, alguém que começou a notar que as bordas da existência são um pouco mais nítidas e matemáticas do que a natureza deveria permitir. Essa jornada de questionamento não é nova, mas nunca foi tão urgente. Milhares de anos atrás, Platão descreveu prisioneiros em uma caverna, olhando para sombras projetadas em uma parede e acreditando que aquelas formas eram a única realidade existente. Hoje, a caverna de Platão moderna não é feita de pedra, mas de silício e luz emitida por telas de alta resolução. Nós somos os prisioneiros contemporâneos, fascinados pelas sombras digitais, ignorando o fato de que pode haver um projetor imenso operando silenciosamente atrás de nossas cabeças conscientes. Antes de continuarmos essa investigação profunda sobre o que é real, aproveite para se inscrever no canal e nos conte aí nos comentários de onde você está assistindo agora, pois sua localização e percepção são peças fundamentais para o que vamos discutir. A transição da filosofia para a lógica matemática aconteceu quando o filósofo Nick Bostrom apresentou um argumento que abalou as fundações da academia. Ele propôs um trilema quase impossível de ignorar. Primeiro, ou a humanidade se extingue antes de atingir uma fase pós-humana capaz de criar simulações ultra-realistas. Segundo, ou as civilizações avançadas perdem o interesse em rodar simulações de seus próprios ancestrais. Ou, a terceira e mais perturbadora opção, nós estamos quase certamente vivendo em uma simulação neste exato instante. Pense no poder de processamento que teremos em 1000 ou 10.000 anos. Se pudermos simular o universo inteiro com seres conscientes dentro dele, por que criaríamos apenas um? Criaríamos bilhões. Estatisticamente, as chances de sermos a civilização original, a realidade base, tornam-se infinitamente pequenas diante da vastidão de mundos simulados que poderiam existir por todo o multiverso digital. Mas por que o administrador, essa inteligência oculta por trás do código, se daria ao trabalho de manter esse programa rodando? O interesse de uma civilização avançada em criar simulações de ancestrais seria vasto. Poderia ser um experimento para estudar a história, prever colapsos sociológicos ou, simplesmente, um entretenimento de escala divina. Para nós, no entanto, essa lógica traz um conflito interno devastador. Se somos apenas dados sendo processados em um hardware inimaginável, o que acontece com a profundidade dos nossos afetos? O amor que você sente por sua família, a dor de uma perda ou a alegria de uma conquista
seriam apenas impulsos programados para gerar uma resposta específica. O medo existencial não vem da ideia de que nada existe, mas da possibilidade de que tudo o que consideramos sagrado seja apenas uma linha de código eficiente no grande script do arquiteto do universo. Essa não é mais uma teoria de nicho para fóruns obscuros da internet. Figuras que moldam o nosso futuro, como Elon Musk, tornaram-se porta-vozes fervorosos dessa possibilidade. Musk observa a evolução vertiginosa dos jogos. Passamos do Pong para mundos virtuais fotorrealistas em poucas décadas. Se a trajetória continuar, em breve as simulações serão indistinguíveis da realidade biológica. Se qualquer taxa de progresso ocorrer, as chances de estarmos na realidade original são de 1 em bilhões. Estamos despertando para um universo que pode ter um botão de desligar, e a revelação final desta primeira parte é que o mundo sólido sob seus pés pode ser apenas uma renderização de alta fidelidade, aguardando pelo próximo comando do sistema processado pela mente do administrador. Elon Musk costuma usar uma analogia visual extremamente poderosa para nos fazer despertar. Ele aponta para o passado, especificamente para 40 anos atrás, quando o auge do entretenimento digital era o jogo Pong. Naquela época, tudo o que tínhamos eram 2 retângulos brancos e simples e um ponto quadrado simulando uma bolinha em uma tela preta. Era rudimentar, quase primitivo. No entanto, em apenas 4 décadas, saltamos para mundos virtuais fotorrealistas, onde milhões de pessoas interagem simultaneamente em ambientes que desafiam a distinção entre o digital e o biológico. Se você aceitar qualquer taxa de progresso, os jogos se tornarão indistinguíveis da realidade. Musk argumenta que, mesmo se a taxa de evolução cair, ainda chegaremos a esse ponto. Portanto, as chances estatísticas de estarmos vivendo na realidade base são de 1 em bilhões. Estamos provavelmente dentro de uma simulação de ancestrais, mas essa suspeita não se baseia apenas em previsões. Quando mergulhamos no coração da matéria, a própria física começa a exibir comportamentos que lembram a arquitetura de um software. Considere a escala de Planck. No colégio, aprendemos que o espaço é contínuo, como uma folha de papel lisa que poderia ser dividida infinitamente. Mas a física quântica nos diz o contrário. Existe um limite mínimo absoluto para o comprimento e para o tempo. Se você tentar dividir o espaço além desse limite, a própria noção de posição deixa de fazer sentido físico. Na prática, isso significa que o nosso universo possui uma resolução mínima. Ele é feito de pixels espaciais. Em um mundo analógico e real, essa fragmentação não deveria existir, mas em uma simulação digital, ela é obrigatória para poupar recursos computacionais e manter a estabilidade do sistema. Essa economia de processamento fica evidente no experimento da dupla fenda. Cientistas descobriram que partículas subatômicas se comportam como ondas de probabilidade até o exato momento em que são observadas. Quando um observador interage com elas, elas colapsam em um estado sólido de partícula. Para um desenvolvedor de jogos, isso tem um nome: renderização tardia. O computador não gasta memória processando o que o jogador não está olhando. O universo parece funcionar sob essa premissa de eficiência. Ele só se torna concreto quando a consciência interage com o sistema. O que acontece atrás de você, neste instante, pode ser apenas um mar de códigos aguardando o seu olhar para se materializar em formas e cores. E o que dizer da velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo
é o limite absoluto para qualquer informação no cosmos. Mas por que haveria um teto? A resposta mais lógica é que a luz representa a velocidade máxima de processamento do hardware que sustenta a nossa existência. O tempo se dilata e o espaço se contrai para garantir que nenhum dado viaje mais rápido do que o sistema central consegue calcular. É a frequência mestre de atualização do nosso motor gráfico existencial. O drama dessa descoberta atinge seu ápice com o trabalho de James Gates Jr. na teoria das cordas. Ao analisar as equações fundamentais das partículas, Gates encontrou sequências de códigos de correção de erro binários idênticos aos usados em navegadores de internet para evitar a corrupção acidental de dados. Encontrar esses códigos no tecido da realidade sugere que a estrutura do mundo não é apenas matemática, mas código de software autocrítico. Se existe um código, deve haver um programador. O administrador estabeleceu as regras deste imenso jogo cósmico e digital. Nessa perspectiva, o que chamamos de milagres ou fenômenos inexplicáveis ganham uma nova interpretação. São glitches ou intervenções diretas do administrador para ajustar o curso da simulação. São pequenas falhas na textura da realidade que nos permitem vislumbrar que o mundo sólido ao nosso redor é, na verdade, uma construção frágil de informação pura e matemática. Essa fragilidade nos leva a um questionamento profundo sobre o que acontece se o programa for interrompido, ou pior, se o administrador decidir que a nossa história não é mais interessante o suficiente para continuar sendo processada por seus vastos e incompreensíveis sistemas. Diante da percepção de que a realidade é um construto digital, um frio atravessa a alma. Se somos o resultado de cálculos em um supercomputador de uma civilização transhumana, onde fica o nosso propósito real e tangível? Imagine que cada prece, cada lágrima e cada sacrifício heróico que você já fez não passou de uma flutuação eletromagnética em um processador de escala galáctica. O confronto com o administrador não é uma batalha física, mas um embate existencial profundo e silencioso. Se somos um experimento de laboratório, o que nos impede de sermos descartados como um arquivo corrompido ou uma simulação que já cumpriu seu objetivo estatístico fundamental? Surge o pavor visceral do delete, a ideia inquietante de que nossa sobrevivência depende de quão interessantes somos para quem observa o monitor do outro lado. Se a humanidade estagnar em sua evolução, se pararmos de produzir novidade, arte ou complexidade moral, o arquiteto poderia decidir que o custo de processamento não vale mais a pena. Ele poderia simplesmente puxar a tomada e reiniciar o sistema inteiro, apagando eras de história em um milissegundo digital. Essa urgência de sermos úteis ao sistema cria uma tensão constante, transformando cada avanço em um esforço para manter o programa rodando por mais um ciclo de processamento. Contudo, nesse abismo de niilismo aparente, surge uma forma inesperada de redenção. Mesmo que o substrato da nossa existência seja o código binário, a experiência do ser permanece inalterada e genuína. Quando você toca a mão de alguém que ama, a descarga elétrica no seu cérebro simulado produz uma emoção que é, para todos os efeitos práticos, absoluta. A dor de um coração partido dói com a mesma intensidade física, seja ela processada por neurônios biológicos ou por algoritmos sofisticados. Nossa busca por significado torna-se o ato mais rebelde e autêntico que podemos realizar no cosmos. Se o universo é uma simulação, então o amor é a única coisa que transparece através da interface, transformando dados brutos em poesia. A consciência não é um erro, é a prova
de que algo sagrado floresceu na máquina. Essa busca incessante nos leva a olhar para as entrelinhas da física, tentando encontrar mensagens ocultas deixadas propositalmente. Cientistas buscam sinais nas constantes fundamentais da natureza e do espaço, números que poderiam formar uma saudação codificada sobre nossa origem. Alguns acreditam que as proporções matemáticas recorrentes na natureza são a assinatura do programador, um easter egg deixado para que as criaturas mais curiosas pudessem um dia entender sua própria criação. Nick Bostrom sugere que o próprio fato de estarmos discutindo essas possibilidades agora pode ser parte de um roteiro pré-estabelecido para medir o nível de nossa autopercepção dentro do código. Mas a revelação final é ainda mais vasta e transformadora. E se não formos apenas personagens passivos, habitando um mundo de fantasia para o prazer alheio, a teoria mais ousada propõe que somos a própria consciência dos simuladores. Talvez sejamos seres de luz infinita que decidiram mergulhar em uma simulação limitada, esquecendo nossa onipotência para experimentar a fragilidade e o triunfo da condição humana. O arquiteto não seria uma entidade externa e fria, mas uma versão mais vasta e sábia de nós mesmos. Estamos jogando um RPG cósmico, onde o objetivo final é o despertar coletivo. A Matrix não seria uma prisão, mas um simulador de voo para a alma humana, um palco construído para a evolução da informação antes de retornarmos à realidade base original. Aceitar isso muda nossa relação com a vida cotidiana. O medo do fim dá lugar a uma curiosidade vibrante. Se a morte é apenas o fechamento de uma aba de navegador, o que nos aguarda do lado de fora deve ser brilhante. A vida ganha uma leveza lúdica, cada desafio torna-se uma fase e cada encontro uma troca de dados valiosos. A simulação torna-se uma nova forma de espiritualidade tecnológica. Ao final, a pergunta inicial continua ecoando no vazio. Enquanto você processa estas palavras finais, sinta a textura do ar e o peso do seu corpo. Tudo parece sólido, mas a dúvida foi plantada. Olhe ao seu redor uma última vez com olhos despertos. As cores, os sons, as pessoas. Isso é mesmo real? Ou você é apenas uma consciência eterna aguardando o próximo comando de carregamento para finalmente acordar da ilusão? O silêncio profundo que segue não é apenas um vazio. É o espaço sagrado entre os bits da sua existência.